No nosso planeta, a maioria das cidades se parece uma com as outras, cheias de prédios ou casas comuns. No entanto, existem algumas cidades bem únicas, que chamam a atenção por motivos completamente bizarros. Como por um exemplo, essa avenida movimentada onde mulheres costumam andar como se tivessem acabado de cair da cama. E é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver cidades mais estranhas do mundo. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são essas cidades consideradas as mais estranhas do mundo. Uma das cidades mais estranhas do planeta, com certeza, é Huacachina, um oásis secreto localizado na província de Ica, no Peru. Rodeado pelo deserto com as maiores dunas da América do Sul, é difícil de imaginar que existe uma cidade nesse local. Você poderia passar muito próximo dela sem nunca notar sua presença. Afinal de contas, Huacachina possui apenas 100 habitantes. No entanto, todos os dias recebe dezenas de turistas que, além de desfrutar da paisagem cênica, pode se divertir surfando nas imensas dunas, com os serviços turísticos oferecidos pelos moradores. Um fato curioso sobre esse oásis secreto é que ele já esteve estampado na cédula de 50 soles do país. Muito mistério cerca a cidade de Huacachina. Inclusive, há uma lenda de que o lago foi criado por uma princesa nativa depois de ser aprisionada por um caçador enquanto se banhava. Ela fugiu, deixando a piscina que se banhava tornar-se uma lagoa, onde supostamente ainda ela vive como uma sereia. Colbert Page, uma cidade australiana que parece ser normal à primeira vista. Esconde o motivo pelo qual é um dos locais mais estranhos do mundo, debaixo dos seus pés, literalmente. Os 1.500 habitantes do que é conhecida como a capital mundial do Opala levam uma vida no subsolo, em casas escavadas nas rochas para fugir do calor e frio do deserto, que pode variar de 45 graus a 0 graus Celsius. Dentro das casas e hotéis subterrâneos, a temperatura se estabiliza em 22 graus, não necessitando de ar-condicionado ou aquecedores. A vida em Colbert Page é bem estranha. As crianças voltam da escola, fazem seus deveres e depois ajudam a cavar novos cômodos em suas casas. Muitas famílias têm histórias de encontrar opalas valiosas durante essas escavações. Um hotel, por um exemplo, descobriu conchas de opala ao ampliar seus quartos, ganhando quase $1,5 milhão de dólares. A cidade também é conhecida por sua falta de regras de construção, o que já resultou em escavações acidentais na casa dos vizinhos. Além disso, a paisagem é marcada por milhões de buracos de mineração, que podem ter até 30 metros de profundidade. Além disso, ainda existem boatos de que alguns desses buracos escondem segredos macabros, de pessoas que foram esquecidas e não conseguiram voltar para a superfície, aumentando o mistério em torno da cidade. Você consegue imaginar fazer um passeio por toda a cidade, ir ao supermercado, passar numa lanchonete e depois voltar pra casa, sem nunca sair de dentro do seu prédio? Parece impossível, mas isso acontece em uma bizarra cidade chamada Whittier. No sul do Alasca, nos Estados Unidos, existe uma cidade cercada por montanhas e oceano gelado. Mas o que torna essa cidade especial mesmo é o fato de que ela inteira está dentro de um prédio, com uma população que vive praticamente sob o mesmo teto. Whittier é uma das cidades mais isoladas de todas. Os moradores raramente precisam sair do prédio, tornando o cotidiano bem diferente do resto do mundo. Esse enorme edifício, que costumava ser uma base militar, tem tudo o que você precisa em uma cidade convencional: supermercado, correios, escola, cartório e muito mais. Tudo ao alcance de um elevador. As crianças vão para a escola sem precisar sair de casa, usando um túnel subterrâneo, protegidas das tempestades de neve que costumam assolar a região.
É uma vida prática, mas também com certos problemas, principalmente durante o inverno, quando os moradores não podem sair do prédio nem se quisessem. Por ser uma cidade tão única, Witcher acaba atraindo milhares de turistas. Às vezes, alguns acabam se cativando e ficam para morar, mas a maioria diz que não conseguiria viver nessas condições. Uma charmosa cidade austríaca e patrimônio mundial da Unesco, é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e arquitetura histórica. Localizada entre montanhas e um belo lago, essa pequena cidade é o destino popular de vários turistas do mundo todo. Mas não vamos falar sobre ela hoje, e sim de sua cópia na China. Pois é, os chineses já são famosos por copiarem produtos, principalmente eletrônicos, mas dessa vez conseguiram replicar toda uma cidade. Localizada em Huizhou, Hallstatt 2 é um condomínio de luxo com a aparência copiada pedra por pedra da famosa cidade austríaca. A réplica chinesa inclui a icônica igreja paroquial, uma fonte e vários outros elementos históricos da Áustria. A obra foi realizada pela China Minmetals, um conglomerado corporativo especializado na mineração de aço. A ideia de copiar Hallstatt surgiu sem o conhecimento dos austríacos. O prefeito da cidade original, Alexander Schultz, ficou surpreso ao descobrir o projeto, mas decidiu ver o lado positivo. Apesar da maioria dos europeus condenar a réplica, ele participou de sua inauguração ao público em 2012, esperando que a cópia aumentasse o interesse turístico pela Hallstatt verdadeira. O pior é que essa não é a única cidade da Europa que os chineses copiaram. Eles também já têm suas próprias versões de monumentos históricos franceses e italianos. Daqui mais alguns anos, talvez já tenham copiado alguma cidade brasileira. Por enquanto, se limitaram apenas ao Cristo Redentor. Longyearbyen. É proibido morrer e as noites podem durar meses. Localizada no arquipélago de Svalbard, na Noruega, e conhecida por ser o assentamento mais ao norte do mundo, com apenas 2.000 habitantes, essa cidade é com certeza uma das mais estranhas que existem. Durante metade do ano, Longyearbyen passa pela noite polar, onde o sol não aparece no horizonte de outubro a fevereiro. Na outra metade, o sol da meia-noite brilha sem parar entre abril e agosto. Essa alternação bizarra entre luz e escuridão deixa a cidade com um clima muito frio. As temperaturas podem chegar abaixo de 40 graus negativos. O que torna Longyearbyen ainda mais curiosa é a lei que proíbe enterrar corpos na cidade. Isso porque o solo congelado impede a decomposição dos corpos, o que pode atrair predadores e espalhar doenças. Por isso, os doentes terminais são transferidos para o continente norueguês para passarem seus últimos dias. A cidade também é conhecida por ser um centro de pesquisa científica, com centro universitário em Svalbard, atraindo pesquisadores e estudantes de todo o mundo para estudar o clima único e o ecossistema do Ártico. Além disso, Longyearbyen possui uma mina de carvão que ainda é uma importante fonte de emprego e sustento para a população. Isso é claro se eles conseguirem aguentar o frio. Imagine uma cidade em que cada habitante vivo existem cerca de 1.000 mortos. Parece difícil de acreditar, mas um lugar sinistro como esse realmente existe, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Colma é uma cidade populada por aproximadamente 1.500 moradores, mas possui mais de 1,5 milhão de mortos espalhados por diversos cemitérios. Graças a isso, ganhou o apelido de Cidade dos Silenciosos. Fundada como um necrotério em 1924, a história bizarra de Colma começa no início do século XX, quando São Francisco proibiu novos enterros e transferiu seus cemitérios para lá. Isso transformou a cidade em um enorme cemitério ao ar livre, com corpos sendo transportados por bondes. Até 1941, cerca de 150.000 corpos foram levados para Colma, alguns até mesmo reenterrados em covas coletivas.
Hoje, com 17 cemitérios espalhados pela cidade, Colma é o local de descanso de muitos americanos famosos. Apesar de ser mais conhecida por conta dos seus mortos, a cidade também possui centros comerciais e é um ponto importante da indústria automobilística. Ainda que sua população de vivos seja pequena, o setor econômico da cidade não para de crescer. Lá no sul da Espanha, na província de Cádiz, existe uma das cidades mais incríveis e ao mesmo tempo estranhas do mundo. Setenil de las Bodegas é uma cidade pequena com cerca de 3.000 habitantes, mas que recebe milhares de turistas anualmente, por conta da sua vista famosa, cheia de casas construídas diretamente nas formações rochosas, ao longo do rio Guadalporcum. Essas casas que parecem emergir das pedras, dão à cidade uma aparência surreal, parecendo até montagens. As rochas, além de fornecerem uma proteção natural, com sombras refrescantes, também serviram como proteção durante invasões cristãs aos mouros durante séculos. A cidade começou como um assentamento mouro fortificado. Acredita-se que o local já foi ocupado durante a invasão romana no 1º século depois de Cristo. O nome Setenil teria origem na expressão em latim septem nihil, que significa 7 vezes nada, referindo-se à resistência dos mouros às investidas cristãs. A cidade só foi conquistada pelos cristãos em 1484 após 7 tentativas com a ajuda de artilharia de pólvora. Além da arquitetura e paisagem fascinante oferecida pelas rochas em meio às construções, a cidade também atrai turistas agrícolas, interessados em suas olivas e amêndoas famosas. Parece uma piada de mau gosto, ou um lugar que saiu de um filme de terror. Mas acredite, nos Estados Unidos existe uma cidade chamada Inferno. Na verdade, o nome da cidade inglesa é Hell, localizada no estado de Michigan. Essa pequena comunidade com poucas dúzias de habitantes é um dos destinos mais bizarros do planeta. Fundada em meados de 1830 por George Reeves, Hell começou como um simples moinho e destilaria. Reeves, um empreendedor clandestino, construiu sua própria destilaria para transformar grãos em uísque, numa época em que bebida alcoólica era proibida no país. Ele escondia o uísque em barris quando os fiscais vinham inspecionar. Ele também montou um bar com entretenimento para os moradores das cidades vizinhas. Na época, Hell ainda não era uma cidade, e sim um moinho afastado onde maridos davam um perdido nas suas esposas. A origem do nome Hell é tão misteriosa quanto o próprio lugar. A histórias de viajantes alemães que acharam o local Sachsenhell, em português tão bonito e claro, enquanto outros acreditam que o nome veio das difíceis condições do ambiente, com mosquitos e florestas densas. Outra versão sugere que o nome tenha surgido quando perguntavam às esposas dos homens perdidos sobre onde eles haviam se metido. Hoje, Hell atrai visitantes curiosos e principalmente colecionadores, atrás dos presentinhos com os nomes da cidade. Durante o inverno, a cidade ganha um ar de ironia, quando enfrenta temperaturas abaixo de 0. Era de se esperar que o inferno fosse um local mais quente, não é não? Recentemente, a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, começou a ganhar fama pela internet por um motivo estranho. A grande cidade, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas, antigamente conhecida por ter dado origem a bandas famosas como Nirvana e Pearl Jam, além de ser a sede da franquia do Starbucks e o ponto de partida da Microsoft, parece ter uma avenida estranha, chamada Aurora, onde as mulheres surgem com roupas no meio estranhas. É difícil de imaginar por que tantas garotas bonitas estariam vestidas de forma similar. Se fosse apenas uma ou duas, poderia ser uma coincidência, onde mulheres distraídas saíram de casa ainda de pijamas para irem ao supermercado ou algo parecido. No entanto, esse fenômeno ocorre todos os dias com diversas garotas ao longo da Avenida Aurora. A cada novo vídeo publicado na internet, o mistério só cresce, com a população do mundo todo se perguntando o que pode estar acontecendo em Seattle. Será que você sabe responder?
Você consegue imaginar uma sociedade, ou melhor, uma cidade onde não exista dinheiro, políticos ou religião? Onde não há discriminação entre gênero, classe social ou etnia? Talvez quando John Lennon compôs a sua famosa Imagine, onde pede para os ouvintes imaginarem um mundo assim, estivesse falando de Auroville, a cidade do amanhecer, localizada no sul da Índia. Fundada em 1968 por Mira Alfaza, Auroville nasceu apenas 3 anos antes da famosa música do vocalista dos Beatles. Ela existe até hoje como um experimento utópico, agregando pessoas do mundo todo para viverem em uma bolha isolada da nossa civilização. Em vez de se organizar em barreiras econômicas, políticas ou religiosas, como acontece no restante da Índia e em várias outras partes do mundo, Auroville preza por um estilo de vida simples e colaborativo. Lá não há dinheiro no sentido tradicional. Em vez disso, os moradores trocam serviços e trabalham juntos para manter a comunidade funcionando. A cidade também é famosa pelo seu centro espiritual, o Matre Mandir. Esse templo futurista com sua cúpula dourada em formato de esfera levou 37 anos para ser concluído. No interior, uma sala de meditação abriga o maior globo de vidro do planeta. Com cerca de 2.500 habitantes de 35 países diferentes, Auroville está transformando um terreno desértico em uma área verde. Seu modelo de vida alternativa atrai curiosos de todo o planeta em busca de uma nova forma de viver em harmonia, longe das regras tradicionais da sociedade. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau.